Deixa eu ver, aqui não começou a gravar ainda. Ou tu grava pela própria placa de vídeo do computador mesmo, mas daí é um Começou a tratamento. gravar já. Agora foi. Então, vamos lá. Então, assim, gente, bom dia, bom saber que vocês estão bem, continuem em saúde, com saúde. A gente tem um longo semestre pela frente e bastante coisa para ver ainda, né? Precisa que vocês se mantenham estudando, recuperem as notas, para quem precisa, né? Ou mantenham, mesmo à distância, a gente não sabe até quando ainda, né? Mas a gente vai continuar por aqui, trabalhando os conteúdos. Eu vejo que alguns alunos conseguem acompanhar bem mesmo à distância, outros se escondem mais, infelizmente. Então, fica mais difícil da gente saber. Né? Daí só aparece nos resultados. Depois, no final da aula, eu reservo um tempo para explicar o trabalho para vocês. E como foi colocado no planejamento, hoje eu vou revisar com vocês uma coisa que a gente já aprendeu no ano passado, que é a colonização da América Espanhola. Desde o finalzinho do ano passado, vocês até fizeram uma prova sobre isso. Colonização da América Espanhola. O que vocês lembram? Professor, Oi? eu lembro. Esqueci agora o nome, então não me lembro direito. Mas eu lembro das. Tipo. Ah, esqueci, professor. Eu lembro só daqueles que eu tava lendo, né? Eu não sei se foi isso, mas daqueles chapetones, crioulos, eu lembro desses nomes aí. Isso, tinham os chapetões, os crioulos. Quem lembra quem eram os chapetões? Era tipo os que comandavam, né? Os que eram mais privilegiados. Assim. Os que vinham, isso. Que tinham nascido, né? Os que tinham nascido onde? Aqui na Europa. Isso, ó. Os chapetões eram os que tinham nascido na Espanha e vinham morar aqui na colônia, na América, né, espanhola, e eram os que governavam, eram os que administravam. Esses eram considerados, chamados, né, de chapetões, era a elite, né? Imagina, nasceu na Espanha. Esses eram os chapetões. Os crioulos, quem era? Eram os que tinham nascido lá, né? Não, era alguma coisa diferente. Não, tinham nascido aqui, mas eram descendentes, América, né? Eles tinham nascido na América, né? E quem... bom, mas os índios também tinham nascido aqui, né? Mas qual é a diferença deles para os outros? Eles já eram descendentes, não é? Eles eram descendentes dos europeus, né? Às vezes eles até eram mistura com nativo, tudo bem? Mas eles eram a burguesia local. Okay? Eles eram os donos de terra, os donos de mineração. Os crioulos eram a burguesia local? Isso mesmo. Mas crioulo não era, tipo, um dos mais baixos, assim, que diz... Não, são os mais ricos, inclusive. É porque na língua portuguesa o crioulo vem de mistura, e uma mistura com o negro, e em função da nossa sociedade ser uma sociedade escravocrata, o crioulo daí é visto como uma classe inferior, né? Mas crioulo, ou criojo, em espanhol, representava uma elite local. Né? Era uma elite que nasceu aqui na América, eram os donos de terra, eram os donos de mineradora, eram os ricos mesmo, tá? Lembrem que, no caso do Brasil, no caso da América, mesmo os donos de terras eram chamados de burguesia. Eu já falei isso para vocês numa outra ocasião. É diferente da Europa. Na Europa, a burguesia representava os comerciantes, a nobreza, os donos de terra. No caso da América, mesmo os donos de terra eram chamados de burguesia. Então, a burguesia local era desde os grandes comerciantes até os donos de terra. Por quê? Porque esses donos de terra produziam para vender. Então, ele é um burguês. Né? Então, não dá para a gente chamar de nobre. Então, os crioulos, os nascidos na América, mas a elite local, donos de terra, e os chapetões, os que nasciam na Europa e vinham para cá, e todos os outros eram chamados daí, então, os trabalhadores livres, mesmo
os pobres nascidos aqui, que não tinham nada, eram chamados de mestiços. Tá? Então, eram 3 classes sociais, basicamente, característica da sociedade colonial hispano-americana, né? Espanhola na América, eram os chapetões, crioulos e os mestiços. Então, ó, alguém lembrou disso ali, ó. O que mais que vocês lembram? Eu lembrei daquele negócio lá que os indígenas vinham fazer trabalho por um tempo e depois eles iam embora. Boa! Que a Laura, é a Laura, né? É a Laura que tá falando? É. Que a Laura tá falando é de que os indígenas... Como é que era o trabalho, né? Quem é que fazia o trabalho? Como é que era o modo de trabalho que tinha na América Espanhola? Então, a Laura lembrou de um, que é que os indígenas, os nativos, iam um tempo para trabalhar para os espanhóis e depois voltavam. Como é que era o nome disso? Alguém lembra? Não lembro. Também não Não sei. lembro também. Ai, agora eu não ia. Como é que é o nome disso, será? Lembra que tinha um acordo, os espanhóis faziam um acordo com um grupo, com uma sociedade nativa, né? Vamos chamar de tribo, tá, gente? Para vocês entenderem bem, mas é uma sociedade nativa. Os espanhóis faziam um acordo. Nós não vamos invadir vocês, nós não vamos escravizar vocês, se por ano vocês mandarem um número de trabalhadores que vão ficar um tempo trabalhando, depois de um ano eles voltam e ainda recebem, né, pelo trabalho, recebem uma fatia, um valor, que era pouco, né, não era muito, pelo trabalho que prestaram. Eu lembro da gente ter estudado isso umas 3 vezes, mas eu esqueci o nome. O nome disso, ó, vamos lá, vamos tentar lembrar, é mita. Mita, isso. Eu Eu lembrava que tinha alguma coisa a ver com marmita. Então, ó, lembra da marmita, então, da próxima vez. Mita é uma forma de trabalho em que os nativos prestavam serviço para um espanhol e depois voltavam para a tribo, daí depois ia um outro grupo, depois voltava. Então, isso para garantir a independência, a liberdade, né, para eles não serem dominados pelos espanhóis. Muitos grupos, no entanto, não aceitavam a mita. E esses grupos daí, então, eram dominados. E eles eram escravizados. Só que, diferente do Brasil, em que os escravos eram escravos de pessoas, as pessoas podiam comprar, na América Espanhola, os escravos eram do rei. Eram da coroa espanhola. E daí, se um crioulo ou um criojo quisesse um número X de escravos, ele pedia para o rei, né? Eu preciso de 20 escravos para minerar aqui. O rei mandava esses 20 escravos, né? Cedia os 20 escravos. Em troca, o criojo tinha que fazer o quê? A mita? Não. A mita é um acordo com um grupo local. Sim. Tinha que dar alguma parte do que os escravos fizeram. Um quinto? Para o rei, ele tem que dar uma parte do que produz, mas ele já tinha que dar igual, tá? Porque a terra é do rei. Mas com relação a esses indígenas, esses nativos, que foram cedidos como escravos, eu sou um criojo, eu ganhei o direito de explorar uma mina, eu preciso de mão de obra, eu não consegui fazer a mita, então eu vou pedir para o rei 30 escravos. O rei me manda esses 30 escravos, o que eu tenho que fazer com esses escravos? Qual é a minha obrigação com eles? Além de botar para trabalhar. Iria ser o senhor de engenho deles, né? Eu não posso vender, porque é do rei. Não sei. Eu tinha que catequizar eles. Verdade. O rei dizia, eu te cedo os 30 escravos, porque para o rei é bom também, né? 30 pessoas trabalhando lá que vão explorar o ouro, e o rei vai ganhar o imposto, mas o rei exigia que eu, enquanto um criojo, eu catequizasse eles, ou seja, eu encomendasse a alma deles. Por isso que essa forma de trabalho é chamada de encomienda. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Como é que vocês se sentem comigo olhando para lá, dando aula para lá? Bem, então é bem estranho. É estranho, né? Também é estranho dar aula. Também é estranho dar aula virado, olhando para um monte de bolinha aqui, ó. Por que vocês estão tudo com a webcam desligada? É ruim a gente dar aula para um monte de bolinha falando para nada? Tô com a webcam ligada.
Agora que tu ligou. É só agora. Ok? É chato, né? A gente já conversou com vocês sobre isso, né? O Gabriel estava ali com a webcam ligada, agora o Enzo ligou. Mas também para nós é chato de falar com uma pessoa que não está vendo. É que às Se é vezes pra os professores pedem para eu desligar. se é para falar com uma pessoa que eu não estou vendo, então eu não posso falar virando para lá. É que Eu eu acho que desliguei porque geralmente só eu fico com a câmera ligada, daí eu fico meio excluído, daí eu, vou tirar, né? mas é uma questão de respeito, né? Assim, a gente está falando com vocês e não está vendo, estou vendo foto de boneco, foto de estrada, foto de uma série de coisas. É uma questão de respeito mesmo. Até porque daí eu consigo ver se estão prestando atenção, se não estão prestando atenção. Né? A minha webcam não adianta muito que fica tudo preto por causa da luz. Eu não sei porque. Qual é a vergonha que vocês têm? Vocês passam já anos juntos numa sala de aula, se veem todo dia, se veem fora da sala de aula, né? E chega na hora de uma aula, à distância, acabam fechando a web, ou não abrindo a web, né? Nem fecha. E daí é chato a gente ficar dando aula para alguém que nem vê. Assim como é chato para vocês se eu ficar virado para lá, olhando para lá, dando aula para almofada. Beleza, então já lembraram de duas formas de trabalho, Raika. Encomienda e a mita. A terceira forma de trabalho era a escravidão africana. Tá? Daí sim. Mas a escravidão africana vai ser o último recurso que eles vão usar. Primeiro eles vão usar o recurso nativo, indígena, através da mita e da encomenda. Quando isso esgotou, daí então eles vão buscar outras formas. Sim, mas quando eles invadiam... Não eram eles que quando invadiam o reino africano, eles tiravam a pele do reino. Não. São os portugueses, né? Ah, tá. Os espanhóis, Enzo, não vão dominar territórios na África. Né? É só pensar que não tem nenhum país na África que fale espanhol. Né? Os países africanos vão ser dominados pelos portugueses, depois vão ser dominados pelos países que se industrializam, né? Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, daí que vão dominar os países na África. Holanda, a Espanha não tem. O Marrocos até foi da Espanha durante um tempo, mas depois a Alemanha pegou. Beleza, já lembraram de algumas coisas, ó. Tinham 3 classes sociais, chapetones, crioulos e mestiços. Tinham 3 formas de trabalho, de conseguir mão de obra, mita, encomenda e escravidão africana. A encomenda não pode vender, né? Se eu pego 30 escravos com um rei para trabalhar na minha terra, eu não posso vender esses escravos. Né? Nossa, que estranho. Do nada, meu celular reiniciou. Não está Saiu atualizando? da aula. Apareceu a tela escrito Samsung, daí depois ligou do nada. Pode tá atualizando, não? Não Pô, mas sei. foi tão rápido ter saído e voltado. Então, Caiu e logo voltou. Essa aula tá estranha aí. Eu invoquei as pessoas. Essa aula tá estranha. Eu invoquei a Andressa apareceu. Paf! Eu invoquei a Mariana apareceu, mas já sumiu. Cadê a Mariana? A Cecília disse, cadê a Andressa? Depois a Raika cai e aparece assim de repente. O que mais? Que vocês lembram sobre a América Espanhola? Que países eram colônias da América Espanhola? México. Que mais? Chile, Chile. Chile, Argentina, Bolívia. Uruguai. Qualquer país que fale espanhol na América. Uruguai. México, Panamá, Guatemala, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, isso mesmo, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Esses países todos, na época, faziam parte da colônia espanhola. Era gigante, gente. Pensem que lá do México, que era maior do que era hoje, tá? México, porque os Estados Unidos pegou uma parte, né? Depois comprou uma parte. Texas, por exemplo, era do México. Lá do México até aqui o finalzinho da Argentina era tudo da Espanha. A Espanha era um grande império naquela época, né? Agora, como é que a Espanha fazia para conseguir administrar tudo isso? É muita terra. O que os espanhóis fizeram para administrar ou para organizar, né, a exploração dessa terra?
Vocês não lembram? Eu não lembro. Não, eu não lembro direito. Quer dizer que eu vou tirar da cachola? Vou tirar do arquivo? Nós vamos para a quadra para fazer isso. Sim, eu lembro de quando a gente foi pra quadra. Eu lembro que tinha. Não, é que tipo, tinha um nome Aqueles também pra isso. mapas. O que vocês fizeram naquele mapa? Pintou as capitanias hereditárias. Nossa, não lembro. O meu foi outro Brasil. assunto. O meu foi escravi. É que cada um Foi foi alguma um coisa de assunto. escravo. É, cada um ele. O meu foi dos Capitania portos e hereditária. das canas, uma coisa assim. Mas, não, isso foi no Brasil, mas da América Espanhola. Ah, América Espanhola? Não tinha aquele negócio que era fazenda, algum nome bem assim parecido. Não. Ó, no caso do Brasil, como é que Portugal organizou o Brasil para poder explorar? O Brasil, Ele Portugal deu o Brasil e 15 capitanias hereditárias, lembram? Para poder organizar essa exploração. E no caso da Espanha, a Espanha tem um território muito maior do que Portugal, né? Imagina, do México até a Argentina, como é que faz para controlar tudo isso, para administrar tudo isso, e saber se as pessoas pagaram imposto por rei, se não pagaram? Não, eu lembro. Eu só não lembro agora, mas eu lembro de fazer o exercício. Tinha um nome bem estranho. Era alguma coisa parecida com reino, império. Era um nome parecido com isso. Então, vou lembrar lá, o rei da Espanha, os espanhóis, né, vão dividir a América espanhola em 4 vice-reinos e 4 capitanias. Lembra? Esse reino. Sobre isso. Vocês fizeram desenho sobre isso. Lá. Os vice-reinos eram administrativos. A vice-reino do Prata, vice-reino... 4 regiões, 4 vice-reinos eram administrativos, onde os chapetores vinham para trabalhar, por exemplo. E 4 eram capitanias gerais. As capitanias eram de defesa. Então, sempre os da borda eram capitanias. O Chile, por exemplo, era uma capitania, porque fica bem na borda. Ali a região de Cuba, Jamaica, ali era uma capitania, porque era sempre na fronteira, né? Para evitar a invasão. Então, a proteção era uma capitania. E a administração do território espanhol aqui na América era um vice-reinado. Aí vinha um vice-rei para governar, que era um chapetone, claro, porque vinha da Espanha, para governar e cobrar os impostos dos crioulos que produziam e mineravam aqui. Não era só mineração, né? Mas é basicamente o principal produto de exploração era o minério, ouro e a prata. E o rei lucrava com tudo, né? Controlava tudo que entrava e o que saía. Mas como que ele fazia para controlar o que entrava e o que saía? Eu gosto dessa luz que tem aqui em cima de mim. Dá assim uma coisa meio divina, assim, uma coisa meio de Deus. Bem aleatório também. Vocês não lembram? Sistema de Porto Único. Ah, verdade. Eu tô tentando Ah, lembrar. Ó, vamos tirar aí do arquivo morto, né? Os espanhóis criaram um sistema de porto único. Era assim, quer ver? Tem 3 portos só aqui na América e um porto na Espanha. Tudo que vinha para a América tinha que vir desse porto. E tudo que vinha da América para a Espanha tinha que ir para esse porto. Então, por isso que é chamado de sistema de porto único. Por quê, Brenda? Porque assim é mais fácil de controlar o que vem e o que vem para a América e o que chega da América. E daí o rei pode cobrar um imposto. Quanto de tecido está sendo levado para a América? Só podia sair do porto de Cádiz. Quanto de ouro que veio da América? Só podia chegar na Espanha, no porto de Cádiz. Tudo tinha que sair ou entrar pelo porto de Cádiz. Depois mudou, foi para Sevilha, mas era um porto só. Essa era a ideia de poder controlar o que entra e o que sai na América e cobrar o imposto, óbvio, para a Espanha. Né? Então vamos lá, olha só o que vocês já lembraram. O território espanhol era gigante na América.
dividiram o território em 4 vice-reinos e 4 capitanias. Os vice-reinos eram comandados, eram administrativos, as capitanias eram de proteção. A sociedade espanhola, aqui na América, era dividida em 3 grupos, chapetões, crioulos e mestiços. O rei cobrava um imposto, porque a terra era dele, e para controlar o comércio, ele criou um sistema de porto único, tudo tinha que entrar e sair pelo porto de Cádiz, na Espanha. A principal matéria de exploração na América era o ouro e a prata, né, que gerou muita riqueza para a Espanha. E os americanos, né, os espanhóis aqui na América, estavam presos ao pacto colonial. Quem lembra o que é tal do pacto colonial? No 8º ano, se eu está na ponta da língua. O que é o tal do pacto colonial? Eu acho que é tipo, em troca de proteção, eles dão uma terra para plantar, né? Alguma coisa assim, eu não lembro. O que é pacto? Só O pode. pacto colonial é quando a colônia faz um acordo com a metrópole. A colônia só faz com a metrópole. Ok, Vitor? O pacto colonial é um acordo. Pacto é acordo, né? É um acordo que existe entre colônia e metrópole, e que a colônia só faz comércio com a metrópole. A América Espanhola toda não podia fazer comércio com outro lugar. Por exemplo, com o Brasil, que é aqui do lado. O Brasil não podia fazer comércio com a Argentina. Se o Brasil quisesse vender alguma coisa para a Argentina, tinha que vender para a Espanha, e a Espanha vende para a Argentina. Se o Brasil quer comprar uma coisa que tenha na Argentina, a Argentina vendia para a Espanha vendia para o Brasil. Que nesse caso nem era possível também, porque o Brasil também era uma colônia, né? Tinha que passar por Portugal. Mas é um acordo que existe entre a colônia e a metrópole, porque a colônia só faz comércio com a metrópole. Mas, tipo, o que isso vai mudar? Oi? O que isso vai mudar na hora de trocar? E aí, o que vocês acham? Porque, tipo, assim, ó, a Espanha, no caso, ela seria, digamos assim, a dona da Argentina, entre aspas. Sim. Mas, tipo, o que vai ser favorável para você? Primeiro, você trocar com o Brasil e pagar mais caro para uma coisa que é sua. O que vocês acham? Como é que vocês responderiam essa pergunta do Enzo? Não sei, né? Professor é tudo de vida. Não é, porque eles são desenvolvidos. Não faz sentido. Por quê? Que diferença faz para a Espanha isso? No meu ponto de vista é ruim, né? Porque a colônia dela vai pagar mais caro. Mas quem é que lucra com essa história toda? A Espanha? A Espanha, que ganha imposto. Mas tipo, é uma coisa que eu comprar uma vendinha de suco e eu não deixar ela comprar do mercado, ela vai ter que comprar mais caro de mim, porque eu comprei do mercado. E tu lucra mais? Vai falir? Mas tu lucra mais? Mas ela vai falir daí? Não, a América é cheia de ouro. Ouro, prata, tem coisas que não tem na Europa. Para a Espanha, o Pacto Colonial beneficiava a metrópole, não a colônia. A Espanha vai vender para a América Espanhola tecido. Ela compra da Inglaterra, a Revolução Industrial, por 10 e vende por 30. Lucrou. A Espanha compra o açúcar da América Central ali por 10 e vende por 30 para a Inglaterra. Sempre a metrópole é que lucra. Então, a colônia está presa à metrópole. Ela só pode fazer comércio com a metrópole. Tanto comprar ou vender. Isso faz com que a metrópole lucre, porque a metrópole controla o comércio e lucra com os impostos. Porque não é a Espanha que compra, né, gente? A Espanha não é nenhuma pessoa. Nem o rei, porque o rei não vai lá no mercado comprar um troço. A burguesia espanhola compra da América e vende para a Inglaterra, a burguesia inglesa. A burguesia espanhola compra da burguesia inglesa e vende para a burguesia americana. E daí o rei ganha com os impostos. Até hoje é assim. Qualquer comércio que faz, ganha com os impostos. O município, né, o Estado e o governo federal, onde é que vem o dinheiro deles? O dinheiro dos impostos.
qualquer biscoito que vocês comprarem aí, tem uma parte do valor que vai para o governo, né? Que é o dinheiro do imposto. Só que hoje a gente pode fazer comércio com qualquer país, né? Daí tem mais liberdade de escolher o mais barato, melhor qualidade, sei lá. Na época, não. Na época era obrigado a fazer comércio com a metrópole, somente. Né? E você já sabe uma série de coisas. Agora, só para a gente finalizar essa parte, eu poder explicar o trabalho, que grupo social, e isso eu vou responder hoje, Brenda Plantes, ou vocês vão responder, que grupo, daqueles 3 que vocês já falaram, se incomoda com o pacto colonial? Para que grupo é um prejuízo o pacto colonial? Burguesia? A burguesia? Burguesia? Ó, se eu sou um comerciante aqui da América, por que eu tenho que comprar da Espanha? Eu não posso comprar direto da Inglaterra mais barato. Os crioulos, a burguesia hispano-americana, não queria o pacto colonial. Eles queriam se separar da Espanha e virar um país. Se eles virassem um país, eles poderiam fazer comércio com qualquer lugar do mundo sem precisar passar pela metrópole. Só que, para fazer um país, tu precisa que a Espanha aceite. Mas daí isso são cenas dos próximos capítulos. Ah, não! Assim. Deixa eu explicar para vocês o trabalho. O que é o trabalho? Olha lá. Vocês já viram Conjuração Mineira, a baiana, a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a gente estudou no final, na última aula, né? Que também queria a independência do Brasil, né? Ou a independência de Minas Gerais. E tem 2 revoltas. A revolta de Tupac Amaru é um líder indígena que vai fazer uma revolta contra a escravização dos indígenas aqui na América Espanhola. E a independência do Haiti, que foi muito diferente de qualquer independência do mundo. Porque os africanos, escravizados, levados para o Haiti, expulsaram os brancos e tomaram o poder no Haiti. Okay? A independência do Haiti foi feita por ex-escravos e escravos que tomaram a ilha para si. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que noticiar isso num jornal falado, tipo Jornal Nacional, Jornal do Meio-Dia, Jornal do Almoço, sei lá. Ok? Mas aqui na aula, né? Eu tenho que fazer um vídeo e te mandar. Ah, não pode ser na aula? Tem que fazer um vídeo. Não pode ser na aula, porque eu tava pensando num bagulho mó da hora. O vídeo. Inclusive, vocês podem fazer em duplas. Ok? Mas a dupla não precisa se juntar. Olha lá. Um é o âncora, fica no jornal, fica lá na bancada do jornal, e vou falar sobre conjuração, a Inconfidência Mineira. Não, vou falar do Tupac Amaru, América Espanhola. Ou do Haiti, prefiro o Haiti. Vou noticiar, como se fosse na época tivesse jornal, tá, gente? Não tinha. Jornal, televisão. Vou noticiar a independência do Haiti. Para eu noticiar alguma coisa, eu tenho que sempre pegar um fato específico, né? Então, eu e outra pessoa vamos fazer. Os africanos que vivem no Haiti, hoje, dia tal, tomaram o poder, expulsaram não sei quem, liderados por um cara, Toussaint Louverture. Bom, lá, ao vivo, está o repórter fulano de tal. Aí muda, vai o repórter que vai explicar o que aconteceu, né? Vai contar a história do que aconteceu. Os africanos e ex-escravos se revoltaram contra a exploração e não sei o que, expulsaram os brancos aqui da ilha, tá maior confusão. Volta para lá, daí eu finalizo o jornal. Pode ser em dupla, tá vendo? Ô, prof, mas pode ser individual, né, também. Pode fazer individual também, pode ser só o âncora falando. E daí vai ter só 2 temas e vai ter que escolher um deles, né? Que você mandou ali na planejamento. Vocês vão escolher ou Inconfidência Mineira, pode falar da prisão do Tiradentes, foi preso hoje um tal de Tiradentes, Alferes, né? Que quem é esse cara? Lá de Minas Gerais vai falar o nosso repórter fulano. Conjuração Baiana, pode falar da revolta de Tupac Amaru, ou a independência do Haiti. Um desses 4. Ok? Vocês vão escolher e fazer uma matéria de jornal falado, gravar uma matéria de jornal falado, sobre o assunto.
Para fazer E a gente isso, só vai te mandar, né? Tipo, ninguém mais vai ver, né? depois a gente vê sobre isso. Para fazer isso, você tem que estudar sobre o assunto, ok? Sim. Tá? Primeiro estudem, montem um roteiro de como vai ser, como que vão gravar, né? Se vai fazer sozinho, como que vai fazer, se vai usar imagem, se não vai, né? Como é que vai editar esse negócio para poder mandar. Certo? Vou postar no meu canal. Oi? Eu vou postar no meu canal daí. Acho que é mais fácil. Olha lá. Na próxima sexta-feira nós temos prova sobre a independência da América Espanhola. Então fica para outra sexta. 14, acho que é 21. Certo? Tá. Combinado? Acho que a gente acaba essa aula mesmo. Quando que o quê? Certo. Acho que acaba a aula mesmo. Meio-dia. Tá acabando já. Na aula que vem, gente, hoje a gente viu como que foi a colonização. A gente relembrou a colonização. Relembrou não, né? Fez uma escavação arqueológica. Que vocês esconderam bem esse negócio. Na próxima aula a gente vai falar sobre a independência da América Espanhola. Como que esses países viraram países, né? México, Argentina, etc, etc. E você sabia o que tem a ver com Napoleão Bonaparte, esse negócio? O cara governa a França e a independência da América Espanhola tem a ver com Napoleão Bonaparte. O que será? Na próxima aula a gente fala sobre isso. Ok? Gente, bom revê-los. Saber que estão bem. Professor. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, Tchau, gente. professor. Bye, bye. Bom vê-los.